Graça e paz, lindonas. 13ª semana, primeiro dia, você já sabe que é dia de gratidão. Anota aí os seus motivos, lembrando sempre que tem que ser realmente alguma coisa que mexa com você. Pode ser simples, mas que seja de verdade um motivo de você exaltar o Senhor e reconhecer a bondade dele. Então, capricha na sua coluna de gratidão aí e vamos para o livro de Esdras. Essa semana a gente vai ver Esdras e Neemias, porque a história é uma só. Esdras é o escriba e Neemias é o cara da reconstrução, né? Então, é a mesma história que você vai encontrar por viés diferentes nos dois livros. Então, hoje a gente vai começar com Esdras. Nossa reflexão está no capítulo 8, versículos de 21 a 23. O texto é um pouquinho maior hoje, mas você vai ver que é necessário. Não tinha como eu diminuir isso. Então, dá uma lidinha lá nesse texto maravilhoso. Crente maromba. Você acredita que depois de tudo de maravilhoso que Deus fez, o povo pecou de novo e o povo foi levado cativo? E é nesse momento que a história de Esdras e Neemias se passa. Eles estão com a cidade destruída e eles estão em outro lugar. Eles estão em outras terras, né? Então, Esdras, diante desse cenário apocalíptico, horrível, desesperador, de fato, ver uma cidade inteira queimada, quebrada, só caco para todo lado, só escombro, né? Esdras, vendo isso, ele chega a uma conclusão que ele precisava jejuar. Sim, esse é um segredo que hoje já está sendo descoberto por muitas pessoas. Você deve estar ouvindo bastante sobre isso, né? Antigamente a gente quase não ouvia falar. Jejum era uma coisa só para religiosos. Mas o jejum hoje é algo que está, assim, sendo falado por nutricionistas, por especialistas, por médicos endocrinologistas, pelo pessoal fit, enfim. Todo mundo está descobrindo, cientificamente, agora a gente consegue comprovar os benefícios do jejum. O jejum, ele é aquele tempo de limpeza do nosso organismo, né? Quando o organismo, ele acaba sendo livre das toxinas, livre das coisas que não prestam e como se fosse um recomeçar limpinho, um recomeçar melhor. Então, é nota 1000 para a saúde. O jejum é maravilhoso. Tem esse lado, né, que está sendo agora descoberto, agora não, de um tempo para cá está sendo falado demais sobre esses benefícios do jejum. Então, o jejum intermitente é moda no momento, não apenas para emagrecer, mas para manter-se saudável. Isso é um ponto já, assim, muito bom, porque antigamente, na minha época de nova e no evangelho, a gente não ouviu falar, né? O negócio de jejum era coisa de doido, né? Coisa de gente fanática. Mas, biblicamente, você vai ver que os mais íntimos de Deus jejuaram. Isso era uma prática comum. E assim, gente, o jejum, não é o jejum é poderoso, o jejum vai fazer, não. Mas quando lembra que eu acabei de falar que o jejum hoje, o pessoal já sabe que faz aquela desintoxicação no organismo? Ele faz isso também espiritualmente. Por quê? Quando nós deixamos de lado que o alimento é também um prazer, né? Então, quando a gente deixa por um tempo estar se alimentando, seja da forma que você preferir, né? Tem vários tipos de jejum. Quando a gente se abstém do alimento, a gente fica com a nossa carne mais mortificada. E veja bem, se a carne fica mais fraca, quem fica mais forte? Sem dúvida, o espírito. No jejum, na prática, tá? Não é fazer um jejum, então eu vou ficar bem alinhada com o céu, fazer logo um jejum de 72 horas. Não é assim que funciona, né? A gente tem que ir se acostumando, então faz um jejumzinho menorzinho, depois a gente vai fazendo um de 12 horas, depois a gente vai aumentando e quem quer ficar na prática do jejum. A prática do jejum
ela vai levar você a um alinhamento com o céu. Porque toda vez que a carne se cala, a gente fica mais atento às coisas do espírito. Então, uma vida de jejum traz para a gente um alinhamento com o céu sempre. A carne bem caladinha lá na dela, então eu não dependo daquilo, eu posso ficar sem aquilo, como disse Paulo, né? Num versículo tão pouco compreendido, ele disse, ó, já tive de tudo, já vivi um monte, eu hoje posso ter muito e posso não ter, ou posso ter pouco ou nada. Eu sei estar em lugares chiques e posso também estar num lugar, né? Jogado lá as traças, tanto faz. Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Então, quando a gente dá essa calada na carne, nós nos fortalecemos espiritualmente. E estar espiritualmente fortalecidos, esse alinhamento com o céu que eu falei, nos torna mais capazes de ouvir a vontade de Deus e estabelecer a vontade dele aqui na Terra. Eu quero até abrir um parênteses aqui, gente. Eu sei que eu falo com pessoas maduras, né? Não existe oração forte. Forte é quem responde a oração. Não é o jejum que é o agora se eu jejuar eu vou me tornar uma super Tânia, a Mulher Maravilha. Não é isso. É um exercício. É uma disciplina espiritual, é um meio pelo qual eu consigo me alinhar com Deus. Então, gente, na verdade, assim, quando nós jejuamos, o benefício é todo nosso, a nossa intimidade com Deus cresce, você entende? Não é um meio para a gente alcançar algumas coisas, a nossa intimidade com Deus cresce. Aí você vai falar para mim, poxa, mas eu tenho, né, pessoas que fizeram um propósito de jejum e alcançaram alguma determinada coisa. Tá tudo bem. Sabe por que isso acontece? Quando nós, calamos a carne, nos alinhamos com o céu, estamos mais atentos à direção de Deus, Ele fala conosco, nós atendemos a esse direcionamento e fazemos o que é para fazer. E aí a vitória vem, né? O próprio Jesus, ele vai dizer que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, eu imagino que não sejam os menores demônios, né? Porque tem uma hierarquia no inferno também. Então, os demônios mais power, né? Os marombados também, não é de qualquer maneira que a gente consegue enfrentar. A gente tem que estar num alinhamento um ajuste muito fininho com o céu, sabe? Percebendo o sussurro de Deus, percebendo, assim, qualquer movimento do céu. É desta forma que a gente consegue invalidar os ataques de Satanás, dessa casta aí mais fortinha, né? Então, assim como no exercício físico, a gente vai hoje para musculação e amanhã a gente não tá mais forte, muito pelo contrário, às vezes a gente tá todo dolorido, né? Tá parecendo, ai meu Deus, não consigo andar, não consigo sentar, não consigo levantar. O jejum também é assim. Num dia, 2 dias, 3 dias, isso não vai fazer de ninguém mais alinhado com o céu, não. Isso é uma prática, é uma disciplina espiritual. Então, quando você começa a jejuar, ao contrário, às vezes vem à tona o que de pior há dentro de nós. Não sei se você já teve essa experiência. Às vezes vem uma ira, às vezes vem, né? E tudo parece que está uma conspiração para você quebrar o jejum. Então, tudo de pior que você tem vem à tona. Como o ourives limpando, né, a sujeira ali do ouro para purificar mais. Então, no início é difícil, é dureza, você não vê a hora passar. Aliás, você tá doido, né? Que chega o momento de entregar aquele jejum. Às vezes até esquece, bota alguma coisa na boca, quebra o jejum, enfim. Isso é assim mesmo, é uma prática. Então, quando nós estamos fortes, né, alguém que vai nós não, né? Porque eu não posso falar isso ainda. Mas quando alguém está forte, ele está fazendo musculação, ele está treinando há muito tempo para a gente ver o resultado disso. Então nós precisamos ter uma vida. Eu preciso ter uma vida de jejum. Eu preciso ter uma vida com essa prática, porque há situações, há coisas que envolvem mesmo o reino das trevas de uma forma que a gente só consegue alcançar a vitória, o discernimento, a estratégia em jejum. Então não existe a oração forte, né? Não existe o jejum que vai fazer acontecer, não existe o louvor que rasga o céu. O que existe é a gente estar
com uma determinação de se alinhar com o céu. Então a gente mergulha de cabeça em tudo que pode nos aproximar do Senhor. Leitura da palavra, oração sincera, jejum. Sim, jejum hoje é tão ou mais necessário do que foi antigamente. Porque hoje a forma do inimigo agir está muito natural, né? Antes o inimigo era um inimigo mesmo, era um exército vindo lá, inimigo. Agora a coisa é tudo muito sutil, né? Tá em toda parte, tá em todas as mídias sociais, tá na sociedade, tá na nossa família, tá na nossa cara, tá bem descarada a forma de Satanás se apresentar. Nós precisamos toda estratégia que vier do céu para nós estarmos alinhados com o céu. Assim, do jeito que Esdras fez, buscando ao Senhor. E a gente vai ver nos devocionais seguintes dessa semana o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus fala com aquele que está atento à sua voz. Eu estou falando, de repente, com pessoas que não têm a prática do jejum. Vamos começar. Começa aí com um jejum curto, mas ore, entregue ao Senhor e no final também entregue ao Senhor aquele período. Jejum é realmente de alimentação, a gente depois pode conversar melhor sobre isso. Corte alguma coisa e dedique esse tempo para o Senhor, não para alcançar alguma coisa material, mas para alcançar um alinhamento com o céu, para que a tua carne, que está te levando para o buraco, muitas das vezes, está te levando a cometer coisas, né? Agir de formas que não glorificam o nome do Senhor, e depois no final você tem nem gosta, né? Fica super triste, depois que você faz a besteira, você fica triste, para você calar, diminuir. Ó, a gente pega o botãozinho, a carne fica lá no 1 e o espírito fica lá no 9. A gente fica alinhado com o céu. Vamos lá? Crente maromba é crente que jejua.